Bem, pessoal, já voltando ainda, batendo um papo aqui com o secretário de Esportes e Turismo da cidade de Patos, o Naufrânio Sátiro. E agora o assunto não é mais Mexe Campina, e sim como é que estão se mexendo ou não as equipes de Patos, né? A gente sempre tem falado aqui, né, quando é oportuno, quando há oportunidade, né, que a cidade de Patos não pode ficar de fora do calendário do futebol da primeira divisão. Segunda divisão, os times têm jogado, inclusive, mas nos últimos anos abriram mão de não jogar, né, competições importantes, né? Qual é a realidade hoje? Não vou dizer meramente administrativa, né, na questão, digamos, pública, mas do futebol de Patos, você que eu sei que é torcedor também, né, como é que está a situação do Nacional, como é que está a situação do esporte? Como você bem falou, é uma tristeza ter uma cidade tão grande como Patos sem nenhum representante, onde deveria, se fosse uma organização maior, estar os dois times disputando a primeira divisão. O que é normal, né? O que sempre foi normal. Patos é um celeiro de craques, onde tem, até hoje ainda continua, mesmo sem muita estrutura, com uma base muito boa. Só que o que é que está faltando? Organização. Como secretário, vou chamar as duas equipes e vou tentar ajudar como? Estruturalmente, mostrando uma organização melhor, porque Patos está carente. Domingo em Patos era dia de jogo, as cidades paravam para assistir, as famílias lotavam o estádio. E hoje a gente, infelizmente, não hoje, mas há alguns anos, estamos sem representante. Os times me falaram que estão se organizando para dessa vez não participar, e sim, dessa vez conseguir o acesso à primeira divisão. Inclusive, eu tive em Patos há algum tempo, né, e já nesse momento, infelizmente ruim, né, pelo qual passa o futebol de Patos, e alguns diziam, a solução é terminar o Nacional, acabar o esporte, se criar só um time, porque Patos não pode ter dois times, ele não suporta dois times. Eu acho que essa conversa acabou, né? Para quem é torcedor, isso é muito difícil, inclusive. É muito difícil, mas ainda existe esse quem comentário. pensa assim. Existe. O que é que defendem a união? Porque Patos tem grandes empresários que às vezes não querem patrocinar os dois. Porque se patrocinar um, desagrada. Patrocinar o outro. E tem esse problema lá. Em contrapartida, é muito difícil um time que tem uma história como o Nacional, uma história como o Esporte, você deixar toda uma história para trás e juntar um time. Ao meu ver, tem os pontos positivos e o negativo. Positivo que seria um time forte, um time que, infelizmente, não temos locais, não temos praças para treinamento, só um campo oficial, mas, contrapartida, essa história ia ser complicado. Não sei como a torcida, no geral, ia aceitar, mas eu acho complicado. É complicado, né? Espero que isso não chegue aqui em Campina, né? Um momento, espero que 13 campinenses voltem a respirar dias melhores, o Campinense está numa situação melhor, né? E essa gangorra, infelizmente, quando um está bem, o outro está mal, sempre foi assim aqui na história, na maioria das vezes, mas espero que não chegue aqui, porque é como você disse, né? A questão não é nostalgia, é uma questão de identidade, é uma questão de história. É diferente de você pegar um Internacional de João Pessoa, que já foi de Teixeira, que se brincar está aqui, um Lucena, que nunca foi de Lucena, praticamente, de João Pessoa, já jogou aqui em Campina, né, e dizer, não, vou mudar o nome, vou deixar para lá, né, e onde ficam os títulos, as conquistas? O Nacional campeão, né, em 2007, né, campeão estadual da primeira divisão, o Sport campeão da segunda divisão, então é complicado. Para você explicar isso para o torcedor e convencer, eu acho que é muito difícil. Pode falar. Patos, como eu falei, é um celeiro de craques. A gente foi campeão do torneio Júnior da Paraíba e disputamos a Copa São Paulo Futebol Júnior. Eu digo disputamos porque foi ali onde eu iniciei minha carreira. Eu era preparador físico daquele time e fui por 2 anos ainda preparador. Só que a falta de organização, a falta de ajuda, de empresários apostarem na ideia, naquele momento me fez sair. Mas eu confio muito na base de Patos. E o que é que aconteceu nas outras administrações? É que trazem jogadores, agora falando como torcedor, trazem jogadores muitas vezes por intermédio do treinador e deixam pratas da casa que poderiam ser grandes valores. Jogadores sem identidade, sem compromisso, às vezes até com a cidade, né? Não entendem o valor que isso é, né? Isso era o que eu tocar no assunto, porque Patos é uma cidade que tem uma movimentação muito boa nas bases, né? Em campeonatos que a gente, costumeiramente, chegava lá em Patos e via os jogos, os campeonatos ali antes, né? Para abrir a competição principal, seja segunda divisão ou primeira divisão. Então,
tem base, tem digamos, a matéria-prima, está faltando justamente aproveitar melhor. E assim, falando já na base, só esse semestre a gente vai ter o campeonato sub-13 da cidade, o sub-17 e o sub-21. Apesar dos times não estarem em atividade, mas a base nunca parou. E perdemos muitos jogadores, às vezes até por falta de aposta, mas muitos estão indo para o Ceará, para o ABC, para o América Mineiro, onde muitas vezes a gente deixa de apostar na prata da casa para, às vezes, como chama assim, contratar um jogador por DVD, que não tem vínculo com a cidade, que não tem aquele apego que o jovem da base ele chora quando perde. E, às vezes, o cara que vem de fora... Sai sorrindo. É uma questão impressionante, né? Como algumas pessoas não veem dessa forma. Já que a gente falou antes aqui, antes de finalizar a entrevista, sobre intercâmbio, os gestores aqui dos clubes de Campina podem ir lá a Patos, né, e também das ligas, né, conhecer um pouco melhor, né, o que se faz lá e faz bem melhor lá em Patos o que fazem com categoria de base, com competições. Porque aqui em Campina é uma vergonha. Infelizmente, eu até tenho vergonha de dizer isso. Mas 13 campinenses, além de não investir em base, as competições de base aqui, infelizmente, são muito poucas. Secretário, obrigado aqui pela participação. Bom saber que você é uma pessoa da área também, né? Que é uma pessoa que vive e já viveu o esporte, né? Porque há uma identidade maior. A questão do Teles hoje é uma referência, para a gente é uma referência boa, né? E bom saber que lá em Patos também, né? Quem está à frente do cargo é uma pessoa que conhece bem o assunto. Eu que agradeço essa oportunidade e dizer que foi um desafio que eu aceitei, ficar à frente de uma secretaria, mas um desafio gostoso, porque fazer o que gosta, trabalhar com esporte, não só com futebol, é o que me motiva, é o que eu sinto paixão. Então, me coloco à disposição, sempre quando vocês precisarem, notícias de Patos, estarei pronto para servir, dizer a toda a população de Patos que estamos trabalhando, é um começo, é uma nova gestão, onde as coisas estão caminhando devagar, mas a gente tem propósito e a gente tem projeto, e nosso compromisso com a cidade é fazer o esporte realmente aparecer. E é o que a gente espera que aconteça realmente, principalmente é o carro-chefe, né? O futebol de Patos volte a figurar nas principais divisões aqui do nosso futebol, porque faz uma falta enorme. E, infelizmente, quem preenche esses espaços, como o que o Nacional deixa, o esporte, são equipes, né, que não têm identidade nem com as cidades, como eu disse, equipes ciganas, muitas vezes, né, que não dão chance ao jogador da base, equipes de empresário. Isso aí não me agrada nada no mundo do futebol. Obrigado, né, e boa sorte no trabalho lá na cidade de Patos.